Boa noite a todos, espero que todos estejam muito bem. Eu sempre fico muito feliz, não é, de estar aqui com vocês. Eu estava aqui pensando desde alguns dias que eu estava fazendo esse trabalho, como eu ficava alegre de ir lá para o centro fazer palestra. Mas eu adorava, porque eu acho que é isso que Carlinhos Conceição... Eu nem precisava estar aqui, porque essa música já falou tudo da casa. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religui, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuir. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Então, eu coloquei o inicio, né, falando, né, sobre a Casa da Prece Chico Xavier, essa relação
comigo, né? E toda a casa espírita, e dei esse título, Esclarecimento e Consolação, né? E eu me lembro de Herculano Pires, quando eu li pela primeira vez o livro dele, Casa Espírita, e ele diz que a Casa Espírita poderia ser a maior instituição do planeta se os espíritas tivessem assim uma visão do que ela é, né? E agora, com esse livro, com todos esses estudos, né? O livro da Sueli, e todos esses estudos, a gente vai começar a entender o que é essa casa, que pode ser uma sala, que pode ser uma casinha tão simples, que é de uma dimensão espiritual gigantesca, né? Então, vamos lá. E aí, é claro que eu coloquei a foto da inspiração da casa. Você estava falando, né, Conceição? Então, eu coloquei o Grupo Espírita da Prece Chico Xavier como uma grande inspiração para a criação. Foi em 2016, né, que vocês criaram. Eu estava vendo lá. Bom, e a minha inspiração para poder fazer esse estudo, a minha Prema, inspiração... 2016, não, a casa está fazendo 8 anos, né? Acho que é 2013. 2013. 13. Ah, foi 2013. Essa foto é que foi em 2016 lá em Uberaba. Ah, entendi. Tá? Fiz confusão. Então, essa é a nossa inspiração, que é Sueli, que se dedicou, uma mineira lá de Carangola, que se dedicou ao estudo da mediunidade e se dedicou a essa questão de trazer para nós esse conhecimento do que é a casa que a gente frequenta, né? De uma maneira tão... Às vezes a gente entra para não ter noção do que ela representa, né? Então, como disse o nosso Carlinhos, que o nosso Carlinhos está cantando aí, né? É templo, é lar, é hospital, é oficina, é escola, templo, porque é o grande espaço, como ele na música diz, que nos reconecta com Deus, né? É o grande espaço onde nós nos conectamos com a espiritualidade, com os amigos espirituais. O lar, porque é um local de acolhimento, tem que ser um local de acolhimento, porque ele reproduz, o centro espírita reproduz a Casa do Caminho. Então, ele tem que ter aquele acolhimento que era a metodologia de Jesus, né? De acolher, de cuidar, de curar, depois ensinar, não é? Ele era hospital, e eu acho que nós ainda não temos assim a dimensão desse trabalho de cura da nossa alma, de cura do nosso físico também, né? Que esses amigos tão queridos, esses bondosos, estão ali trabalhando intensamente por nós. Oficina, porque nos dá essa chance maravilhosa de trabalhar para o bem, né? É uma casa que nos dá essa chance tão necessária para nós, e é uma escola de grande aprendizado, onde a gente vai justamente abrir a nossa consciência para tudo que é verdade. Então, o Centro Espírita reúne tudo isso, sendo essencialmente o ponto de encontro de almas que anelam por respostas, que buscam a paz e que despertaram para a necessidade de se renovarem anteriormente sob as luzes do Consolador prometido por Jesus. Palavras da Sueli. E agora eu trago o doutor Bezerra, que diz assim: provavelmente inspirado nas primeiras igrejas do cristianismo primitivo, o Centro Espírita, na atualidade, repete as experiências daquela época e tem por finalidade o estudo e a prática da doutrina dos imortais, onde se iluminam os espíritos, aprendendo na convivência fraternal a experiência da solidariedade, do trabalho e da tolerância, a fim de poderem avançar no rumo da plenitude. Bezerra de Menezes, olha,
Vocês desculpem que eu estou um pouco resfriada, apesar de ter tomado há 15 dias a vacina da gripe, já tomei todas as vacinas, eu estou meio gripada. E o que é, então, que o doutor Bezerra fala? A casa. A casa é aquele espacinho, a salinha, a casa, ou uma casa maravilhosa, um edifício, né? Como São Paulo, por exemplo, eu frequentava um local que o meu irmão me levou, que era uma casa chiquérrima, num bairro muito chique. Mas, gente, todo mundo igual, né? Todos com seus mesmos problemas. Então, o que o doutor Bezerra diz? Que, na verdade, a casa ela é o resultado das vibrações harmônicas dos seus idealizadores e membros dedicados. Constitui-se num santuário de bênçãos, através de cujo intercâmbio vibratório os desencarnados e os encarnados convivem em clima da mais santa fraternidade. Então, o que a gente tem ouvido, às vezes, de comentários? Ah, meu Deus, mas, puxa, a gente não está podendo mais ir na nossa casa, estou sentindo tanta saudade da nossa casa, a casa fechada. Não tenham ilusão. A casa, a porta pode estar fechada, mas o trabalho lá dentro é intensíssimo. Porque os espíritos, né, gente, não é a pandemia que fez eles mudarem, porque eles sempre trabalharam nessa virtual. Por exemplo, lá na casa onde eu trabalho, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, é esse posto de emergência que diz o Carlinhos, porque a gente ali atende uma situação gravíssima naquela comunidade. Então, nós estamos recebendo pelas reuniões mediúnicas à distância, como é que se diz? Orientações de prece e os espíritos nos relatando o que acontece lá. Imagina uma casa daquela, doutor Bezerra, que nessa pandemia, nesse sofrimento, com tantas dores. Então, aquela casa ali é intensamente um trabalho gigantesco, que não está ali só naquelas paredes, ela é muito mais ampla. Então, eles dizem para a gente, vocês têm que orar muito pela casa. E quando nós estamos fazendo uma palestra, como eu estou aqui, em nome da casa, vamos dizer assim, a casa está conosco e nós estamos lá. Eles explicaram que cada vez, que cada estudo, existe lá naquele salão um grupo enorme de assistência assistindo. Então, tudo continua e continua de uma maneira muito mais intensa. Então, nós, os trabalhadores, nós que frequentamos, a casa, ela é o resultado das nossas vibrações, do nosso amor. É claro que nós temos essa vantagem de ter um espaço físico também. Mas o espaço físico, ele não prejudica em nada as atividades espirituais e a nossa conexão com a casa. Então, nós estamos toda hora orando, criando uma vibração positiva para a casa, imaginando que a casa está limpa, imaginando que está tudo trabalhando, os espíritos trabalhando normalmente. Lá na salinha de vocês, imagina esses espíritos todos, mentores da casa. É um trabalho intenso. Uma pessoa que seja um vidente, por exemplo, vai chegar, vai ter aquele espaço gigantesco de trabalho. Eu fico imaginando lá no meu centro, doutor Bezerra, aquilo são enfermarias e enfermarias, gente. Então, a gente nunca pode, não precisa lamentar. É claro que a gente quer estar todo mundo junto, quer abraçar, quer aquela alegria toda, mas a gente em nada não está distante da casa e ela está aqui conosco e nós estamos lá. Então, qual a missão de um centro espírita? Nos explica a Sueli. Ser o espaço do Consolador prometido por Jesus. Já pensou isso? Que responsabilidade, né? Ser esse foco de luz, né? Ser essa luz plantada em vários locais e que está
e que aqui no Brasil se proliferou. O meu irmão, ele trabalha em Manaus, e ele chegou lá em Manaus, foi correndo procurar um lugar, e lá ele encontrou a Federação Espírita de Manaus, da Amazônia, uma coisa assim. E aí então ele contou, que uma quantidade de pessoas gigantesca. Então ele contou a quantidade, ele disse que a quantidade de centros ribeirinhos é muito grande ali na beira dos rios. Quer dizer, nos rincões mais assim, né, distantes, os espíritos então plantam essa luz, porque é a luz, grande luz consoladora que Jesus prometeu para nós. Bom, e aí a Sueli começa com os alicerces da casa, né? Porque quando a gente constrói uma casa, a gente começa pelo alicerce, vamos dizer assim. O centro espírita é muito mais do que a casa que lhe serve de sede. É isso que eu falei para vocês. É muito mais. Né? Ela está aqui conosco. Então, a sede é um ponto, é uma referência, é um lugar realmente que nós estamos unidos, é importante. Mas é um complexo espiritual em que se elabora nos dois planos da vida. A espiritualidade maior planeja com cuidado a organização de uma instituição espírita. Os alicerces espirituais, portanto, são levantados bem antes, servindo de modelo para a obra que se pretende edificar no plano terreno. Então, os espíritos nos dizem que quando uma casa é levantada, por exemplo, vocês, né, Conceição, César, pensaram no centro, é porque vocês, isso tudo já tinha sido planejado espiritualmente, vocês foram inspirados ou orientados, então isso na espiritualidade já está sendo planejado há muito tempo. Então, a fundação de uma casa espírita não é obra do acaso. Vamos fazer um centro aqui e tal. Não é. Há todo um planejamento ainda espiritual. Quando chega até essa materialidade, é porque o mentor, a pessoa, o espírito, né, se une, quer dizer, os espíritos dizem que há na espiritualidade uma reunião, né, de espíritos que se amam, que têm uma relação. Vamos então criar um centro, e aí acaba tendo aquele que é o grande mentor, que vai ser, vamos dizer assim, o grande orientador, né? E começa, você sabe que eles dizem que até as plantas, como nós fazemos plantas agora, né, arquitetônicas, as plantas são elaboradas para esse fim, né? Então, a fundação de uma casa espírita não é obra do acaso, portanto, sempre a espiritualidade maior se fará presente através de entidades espirituais que se vinculam por afinidade às instituições sérias que têm como objetivo a divulgação do espiritismo e a prática da caridade. Então, não existe chance de um centro espírita não ter essa ligação espiritual, porque não vai se sustentar, não vai ficar, porque, em primeiro lugar, os alicerces são os espirituais. Bom, e aí a gente vai num passo a passo para falar um pouco dessas atividades da casa, por que é tão importante, né? Então, vocês imaginam uma pessoa que passou séculos, ela não sabe que ela é um espírito imortal, ela é uma pessoa que se comprometeu, tem um obsessor muito complicado, que há séculos está com ela, que perturba a vida dela, que atrapalha a sua evolução. Aí um dia alguém convida essa pessoa para ir ao centro espírita. Então, quando ela chega lá, o amigo fica de fora, ele não vai poder entrar, a pessoa entra e o amigo fica do lado de fora. E do lado de fora, nós sabemos, existe toda a casa espírita ela é cercada por um grande anel fluídico de segurança. Então, este amigo fica do lado de fora, mas eles recebem também ali orientação,
eles também vão assistir palestra, ele só não vai poder entrar, ainda não é o momento. Mas o amigo entrou. E aí, esse amigo entra pela primeira vez livre daquela companhia e é atendido pelo atendimento fraterno, que é uma atividade tão importante, fundamental, que vai conversar, vai acolher. E vamos que ele chegou num dia de reunião pública. Então, ele vai para a reunião pública e ali ele escuta coisas que nunca na vida ele ouviu, que a morte não existe, falar do amor de Deus, ele ouve falar do amor de Jesus, ele começa a entrar nessa consciência que ele nunca tinha tido essa oportunidade, né? Então, vamos falar um pouco sobre esses recursos magnéticos de defesa. Nos locais reservados à Câmara de Passes, recinto mediúnico e sala de exposições doutrinárias, foram providenciadas aparelhagens complexas e com finalidades específicas para cada mistério, apropriadas no plano espiritual. Aqui a gente está lembrando que a casa, ela, quando você olha, assim, mas os espíritos, eles dotam a casa de grandes recursos, de aparelhagens que nós não conhecemos ainda muito à frente do nosso tempo para as diversas, como é que se diz assim, atividades complexas do centro. Bom, e aí e aqui, por exemplo, nós temos, antes de qualquer reunião, a gente não diz assim, os espíritos, obrigado, né, queridos amigos, por prepararem, né, a nossa reunião, porque a gente sabe que muitas horas antes, dependendo, os amigos estão ali preparando o espaço para a atividade, colocando esses aparelhos de comunicação, enfim, aparelhos para facilitar telas aqui, ó, montagem de telas para que os desencarnados possam assistir uma palestra, uma projeção que os encarnados não conseguem, mas os desencarnados podem vir. Então, existe a palestra, né, pública, normal, e toda uma outra grande que os amigos espirituais prepararam. Bom, aí o nosso amiguinho entrou, né? Nosso amigo entrou. Aqui, por exemplo, essas imagens não são imagens muito boas, mas eu acho esses desenhos incríveis que eles fizeram sobre esses livros, sobre esses momentos da casa espírita. Aqui estão os desencarnados, aqui embaixo os encarnados, e o palestrante. E o palestrante, os espíritos dizem, essa palestra pública, gente, é tão importante. Então, nós não podemos nos dar o luxo, por exemplo, de ter uma palestra cheia de abobrinha, de conversa que não tem nada a ver, não é? É claro que pode ser alegre, pode ser até momentos engraçados, mas é de uma responsabilidade muito grande, porque muitos espíritos como esse estão ouvindo pela primeira vez essas informações, né? E aqui atrás, eles dizem o seguinte, que esse painel aqui, também que está sendo projetado para os espíritos assistirem, reproduzem, às vezes, como é que se diz? Momentos da vida de Jesus, exatamente como foi lá na realidade. Eu queria tanto assistir, eu fiquei assim muito encantada. Você se imagina a complexidade que é uma reunião pública. Então, lá na casa de vocês, na salinha, todo mundo ali. Mas não é só a gente, uma pessoa fazendo a palestra, nós todos sentados ali. É muito maior, muito mais complexo, e é de uma abrangência que a gente não tem noção. E a reunião mediúnica na casa espírita, né, gente? Olha, sinceramente, eu faço parte de uma reunião mediúnica do CERJ já há 12 anos, que é uma reunião de estudo e socorro espiritual. A minha vida mudou. Nunca mais, assim,
você não é mais... Quando uma pessoa participa de uma atividade dessa, que você vai vendo a realidade da vida, a realidade espiritual, nunca mais a sua vida é a mesma. Porque é uma coisa incrível. E, para mim, essa atividade, eu estou sentindo saudade, sim. Eu estou sentindo porque a gente não realiza essa atividade. Eu tenho orado muito, me lembro muito daquele espaço lá. Imagina muitas atividades que estão acontecendo lá, a gente sabe. Mas essa presencial, essa coisa minha presencial, eu não sou médium ostensiva, eu faço trabalho de orientação, de sentar ao lado do espírito, vamos dizer assim, conversar com ele. Para mim, isso daí é um dos trabalhos mais maravilhosos da minha vida. Quero chegar até o final dos últimos momentos da minha vida fazendo isso, e é, para mim, um dos momentos de maior caridade do Centro Espírita. Porque durante esses 2 anos eu assisti à libertação de muitos espíritos. É claro que várias religiões, né, têm os seus momentos, esse trabalho intenso assim, de consolação. Mas esse trabalho das casas espíritas, gente, é impressionante. Aqui, novamente, a palestra, né, os amigos espirituais ali inspirando ao lado do nosso palestrante, as pessoas assistindo, mas amigos espirituais estão andando pela assistência, verificando os problemas de cada um, a situação de cada um, e com certeza cada um será beneficiado. Quem entra na casa será beneficiado. Aqui de novo, nos bastidores de uma reunião espírita. Os amigos espirituais analisando, né, a situação de cada pessoa. Depois, né, como se fosse pouco, né, só a palestra, a pessoa vai para o passe. Então, nós sabíamos que o passe e a água frutificada que a gente toma na casa ao final da reunião, gente, ela é orientada pelos espíritos com uma especialização muito grande. Porque esses espíritos, eles, durante muito tempo, eles se capacitaram para a manipulação de fluidos. Então, quem trabalha com a água, o espírito que trabalha com a água frutificada, no passe, são espíritos de muita envergadura, assim, vamos dizer assim, intelectual, espiritual, que estudaram muito, têm um trabalho muito grande, são especialistas, doutores na matéria. Então, você vê que, às vezes, a gente vai para o passe, toma aquela aguinha no copinho e não tem noção, às vezes, do que aquilo representa. Aqui a preparação da água, os espíritos preparando essa água. Aqui a reunião de estudo, né, que nós temos, e que continuamos tendo, não é? Então, nós continuamos tendo. Agora, hoje, na minha casa espírita tem uma reunião, segunda-feira. Mas estão lá, estudando o livro Rumo ao Mundo de Regeneração, do Manuel Filomeno de Miranda. Então, a gente sabe que a gente não está sozinho. Na minha casa eu estou sozinho? Claro que não. Cada um que está na sua casa estudando também não está sozinho. Porque os espíritos, para eles, não têm distância. Não é, gente? Tem distância. Então, eles estão conosco. Nós, como eu digo, nós estamos na casa espírita, eles estão aqui, eles estão conosco. Nós temos que nos manter conectados. Aqui, esse trabalho de comunicações mediúnicas incríveis, né? Esse trabalho de consolação, né? Que Chico Xavier, o nosso querido, nossa, fez um trabalho que marcou época e marcou o Brasil com a mediunidade com Jesus, né? A verdade é essa. Então, aqui nós temos um desenho que mostra o André Luiz
lá de Missionários da Luz, ele não sai com o Alexandre era um instrutor espiritual. E aí o Alexandre vai dizer assim para ele, olha, eles estão sobrevoando um centro espírita. Todo um exército de trabalhadores do Cristo funciona em cada núcleo de vossas atividades relativas à espiritualização, convocando-vos ao sentimento iluminado, à virtude ativa, ao departamento superior da vida íntima. A reunião mediúnica, né? Nossa, é isso que eu falei para vocês, um trabalho de grande responsabilidade, que exige uma grande responsabilidade dos médiuns, mas que é um trabalho de libertação, uma coisa de uma caridade, para mim, assim, incrível. Então, uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros e formam como que um feixe. Ora, este tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Então, Allan Kardec, falando, né? Foi o próprio Kardec falando isso. Aqui, o Colégio Allan Kardec, só para mostrar para vocês, que o Manuel Filomeno de Miranda conta que na espiritualidade encontra o Eurípides já desencarnado, e aí, quando vai com ele na espiritualidade, vê o colégio e fica assim, lá na espiritualidade tem um colégio. Então, o Eurípides ia, né, se despendia, ia para lá para adquirir forças e conhecimento, para poder fundar o educandário Allan Kardec. Não é incrível? Então, as atividades que estão afetas à equipe espiritual são inúmeras e requerem espíritos especializados em diversas áreas, diferentes categorias. Então, lá tem médico, enfermeira, sacerdote, freira católica, pastor evangélico, espíritas, médiums, doutrinadores, dirigentes, além de magnetizadores, guardiães, padioleiros. É uma equipe gigantesca. Para quê? Para trabalhar por nós, para o nosso bem, para a nossa cura física e mental, para a nossa felicidade, né? Então, na casa, a gente descobre, né? Nós somos almas cansadas, desiludidas, sofridas, almas sem rumo, perdidas em si mesmas, em busca da própria espiritualidade, aquilo que Carlinhos colocou, né? Em certo momento de suas vidas, percebem que são imortais, que são espíritos, provisoriamente revestidos de um corpo físico, e que a vida no plano terreno é impermanente, tem a brevidade de uma viagem, curta e rápida, da trajetória evolutiva que a todos competem entender. É na casa que a gente vai descobrir isso tudo. E como cuidar da nossa casa? Isso é muito importante. Preservar imune às paixões de seita, às dominações políticas, às arbitrariedades de qualquer natureza, aos modismos e inovações, muito desagradáveis aos insensatos. É dever de todo espírita dedicado, que reconhece o compromisso que mantém com a doutrina libertadora. Nós temos que cuidar muito da nossa casa, porque realmente muitos perigos rondam, né? E essas são as palavras de Jesus, né? O Eurípides dizer que Jesus tinha as sandálias dele lá, na casa. Então, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, é Jesus aí permanentemente nos chamando, né, na casa. Então, meninos, abraços a todos aí,